O evangelho de hoje é uma parábola. Ela consta no livro bíblico, Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. E também consta no nosso Evangelho dos Espíritas, capítulo 20, item 5. E temos também como base as parábolas dos ensinos de Jesus, de Caibachute. Esse livro provavelmente tem todas as parábolas e é um bom livro para ser lido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o bom e mau servidor. Nós sabemos que nós vivemos no momento em que a Terra está passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, e é necessário que os filhos de Deus, os seguidores do bem, se coloquem como instrumento para ajudar nesses momentos de dificuldade. Todas as parábolas de Jesus, nós sabemos que são conselhos, convite para a observância da sua lei. E essa parábola não deixa de ser isso, né? O bom servidor e o mau servidor. É para a gente ler, refletir e ver em que ponto, em que condições nós estamos nesse momento. Estamos agindo como um bom servidor ou ainda estamos naquela parte de mau servidor? O tema tem a ver com os servos bons, para a gente entender, são os que fazem a vontade do Pai, que obedecem à sua lei e que trabalham para o bem. Não importa o que você faz, o importante é estar atuando no campo da caridade, trabalhar para o bem de todos. Os servidores maus, a palavra já diz tudo: má administradores, destruidores, egoístas, materialistas. Muitos até dizem ser religiosos, mas não agem como verdadeiros cristãos. Bem profundo, né? Então a gente tem que refletir bastante como estamos agindo nos nossos lares, na comunidade, com a nossa vizinhança, na casa na qual frequentamos, com os amigos, na verdade, como estamos agindo em sociedade. O mau servo só faz o que lhe apraz, o que lhe dá prazer. E aí a gente depara com muitos companheiros nossos ainda estagnados pela maldade, pela preguiça, pelo o desânimo que muitas vezes nos leva a ficar estagnados. E aí deixamos de agir no bem. Mas o nosso Mestre Jesus não esquece de estar chamando constantemente para que nós possamos estar atuando constantemente na paz e no amor, compreendendo os seus ensinamentos. O trabalhador, o bom trabalhador, ele trabalha sem cessar, pois sabe que o trabalhador de última hora não é o que chega por último, mas o que trabalha até a última hora. Olha como é interessante. Muitas vezes nós refletimos sobre o trabalhador
de última hora e pensamos que é aquele que chegou por último. Pelo contrário, é aquele que trabalha até a última hora. Enquanto a vida, temos que estar atuando no bem maior. E o Espiritismo explica muito sobre isso, né? Sobre os servos vigilantes, que são os bons servos. Tratar bem as pessoas é justo. Preencher o seu tempo com as ordens do seu Senhor. Coisas simples, coisas do dia a dia, da autoeducação, que muitas vezes a gente, por não compreender, age com mau humor, porque estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por uma dor, um desemprego, um desconforto do companheiro e da companheira. Aí nós soltamos também a má palavra para aqueles que não têm nada a ver com o nosso sofrimento. Então, que tenhamos cuidado nesse sentido. Estar sempre estudando e servindo, não deixar sua luz apagar, mesmo que estejamos em situações difíceis. Lembrar que nós temos mensageiros divinos nos auxiliando e que nós somos capazes que, mesmo enfermo, acender a nossa luz. Como se acende a luz do cristão? Com o amor. Com o amor. Amor por você. Porque o que sofre no momento a dor é o corpo físico. O espírito é luz. E o espírito vive eternamente. Então, uma prece, uma leitura, uma reflexão sobre a sua vida, sobre si mesmo, é muito importante para nos tirar dessa sintonia do certo ou mal. E prestar atenção àqueles que estão em nossa volta. Porque muitas vezes a dor do próximo é maior do que a nossa. Mas nós não temos o olhar de amor e de caridade para com o próximo. Quando a gente direciona a atenção para os nossos familiares, para as pessoas que estão bem próximas de nós conseguimos ter uma troca, que dentro do Espiritismo se chama troca de energia. E se você tem um olhar de carinho e de bondade, essas energias se tornam positivas, tanto para você como para o outro. Pois é dando que se recebe, assim se fala no Evangelho. Bem, meus queridos, servos bons, o mundo clama por socorro, nós sabemos. Há muitas dores, perdas, conflitos, guerra. Aqui no nosso Brasil, terra de Santa Cruz, coração do mundo, as nossas matas estão pegando fogo. Os rios secando, animais morrendo e muita coisa sendo destruídas. Então, vamos acender a nossa luz? Se não podemos estar presentes nesses lugares, mas nós podemos auxiliar. Através de quê? Bons pensamentos, vibrações, orações intensas pelo planeta Terra. O movimento espírita tem um trabalho grandioso. Todas as quintas-feiras, às 7h20, vibrações coletivas nas casas. Todas as casas espíritas têm esse trabalho. E quanta luz
é irradiada nesse momento, onde os bons servidores se encontram, se reúnem e vibram junto, oram junto pelo planeta. E nós sabemos que a oração tem poder. A oração foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Se eu não sei pedir, faça apenas o Pai Nosso. Existe um outro trabalho que é lindíssimo, que todos podem participar. As vibrações das 22 horas. Essa é uma vibração individual, que foi criada justamente no período que o mundo estava passando pela Segunda Guerra. E houve resultados. E nesse momento, todos os espíritas estão nessa corrente, todos os bons servos, às 22 horas, aonde quer que você esteja. Lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus e faça uma prece para o planeta. Já vai melhorar essa questão da guerra, essa questão do fogo e até também com relação a nós. Muitas vezes a gente adquire tristeza, angústias, porque estamos presos na nossa casa e não sabemos o que fazer para auxiliar aqueles que estão em sofrimento. Ore, busque a oração com poder. Esse é um trabalho do bom servo. Nós sabemos também que as portas estão abertas. Existem as duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta larga, ela oferece muito conforto, muita alegria, e muitas vezes nós estamos induzidos a seguir essas portas. São caminhos que nos levam à perdição. Por quê? Porque muitas vezes bate a tristeza no nosso coração, na nossa família a dificuldade, o desemprego que surge, e aí nós vamos buscar o conforto nos vícios, as bebidas, as drogas, e os maus pensamentos, julgamento, a crítica, condenar governos, falar mal da saúde, da educação. Tudo isso é a grande porta da perdição. E nós pensamos que isso deixa conforto, pelo contrário, gera mais tempestades, gera mais fogueiras, mais destruição. Então vamos orar. Vamos orar. E também nos vigiar, para que nós não possamos cair em tentação. Mesmo que a gente perceba que as coisas estão erradas, nós não podemos mudar as coisas que os outros fazem, mas nós podemos nos mudar. Nós podemos fazer a diferença em nossas vidas, vigiando a nós mesmos, vigiando os pensamentos, as palavras, as ações, procurando ser manso, ser humilde, dizendo não para as coisas do mundo, dizendo não para o materialismo e se confirmando sim com Jesus. E sim, eu quero estar com Jesus. Se eu de repente estou envolvida num grupo que critica, detona e não faz nada, você tem um livre-arbítrio.
Ore por essas pessoas, porque Deus, nosso Pai, Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Jesus não condena ninguém. Jesus abraça a todos. E nós, como bons servos, temos que abraçar as causas boas, ter pensamentos positivos e projetos que vai nos ajudar a transformar a humanidade. Oremos juntos, trabalhamos unidos na mesma fé, com o mesmo objetivo. Ainda fala assim no Evangelho, os obreiros do Senhor. Nós vamos encerrar com essa partezinha aqui, ó. Chegaste no tempo em que cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Então, que nós possamos vestir a vestimenta do bom servo, através dos ensinamentos de Jesus, obedecendo a lei divina, a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vamos encerrando o nosso Evangelho e refletindo nesse tema. Podemos até estudar em casa, capítulo 20 do Evangelho e o versículo item 5, que nos dá um roteiro, como se deve agir o bom servo. E o momento é este. Não vamos deixar de fazer o bem hoje, amanhã pode ser tarde demais. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nessa tarde receber do Pai tudo aquilo que viemos buscar e que Maria de Nazaré possa sempre nos acalentar e nos guiar para que sejamos bons servos.